Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje nós vamos de unificação alemã. Tudo começa no Congresso de Viena, criado em 1815, logo após a queda de Napoleão Bonaparte. O objetivo era redefinir as fronteiras da Europa como se o imperador francês nunca tivesse existido. Também foi criada a Santa Aliança, entre Prússia, Rússia e Áustria, para defender o interesse das monarquias absolutistas e evitar que qualquer distúrbio liberal ou nacionalista derrubasse alguma dessas monarquias. Ei, peraí, Palomino, você está prestando atenção? Que? Claro que eu tô. Ah, é? Então me diz aí, o que é Prússia? Eu não lembro, acho que é Rússia na língua do P. Mas é claro que não, ora essa, como você ia se lembrar se eu nem falei ainda, né? Prússia era um dos 39 estados alemães da Confederação Germânica, que foi criada pelo próprio Congresso de Viena. Prússia pode ser considerada, junto com a Áustria, os dois mais poderosos estados germânicos. Esse arranjo do Congresso de Viena, ele ia funcionando mais ou menos com muita oposição dos liberais até 1848, que é quando ocorre uma série de revoluções na Europa. A primeira na Alemanha. Vários congressistas de todos os reinos se reúnem na cidade de Frankfurt, que fica bem no centro da Alemanha, aonde eles vão discutir como seria uma eventual unificação do país. E aí, depois de altas confusões com uma turminha da pesada, eles decidem que o rei da Prússia é que teria a legitimidade do trono de toda a Alemanha. Só que o rei da Prússia vai lá e recusa esse cargo. Que burro! Como assim? Por que ele recusou um reino bem maior? É verdade, muita gente pensou isso, Palomino. Mas só que é um reino bem maior e bem mais frouxo também. Porque o rei da Prússia, ele garantidamente tinha o trono daquele reino. Só que numa unificação alemã feita tão às pressas, ele não tinha tanta segurança de que no primeiro conflito, na primeira insatisfação, iam tirar ele do cargo. Então ele recusa, depois o rei da Áustria também não quer, e depois a Santa Aliança vai lá e bota pra correr todo mundo que tá lá nesse congresso. Outro caso é na França, onde uma revolução acaba destruindo a monarquia, né, dos Bourbons, e acaba colocando aí no poder, por meio de uma eleição, o Napoleão III. Então conhecido como Luiz Bonaparte, que anos depois vai dar um golpe e vai intitular a si mesmo aí como o Imperador Napoleão. Peraí, mas Napoleão não tinha morrido? Palomino, calma. Estamos falando de Napoleão III, o sobrinho daquele mais famoso, do Napoleão Bonaparte. Esse Napoleão III iludiu muita gente que achava que ele era um gênio. Esse Napoleão III, tal como o tio dele, se incomodava muito com a falta de legitimidade de seu reinado. Isso era uma contradição, porque por um lado eles eram revolucionários e sua base eram os liberais. Só que por outro lado, eles queriam ser reconhecidos pelos outros monarcas absolutistas como irmãos deles. Sim, os reis absolutistas chamavam uns aos outros de irmãos. E isso incomodava muito Napoleão III, tanto que isso determinou muitas vezes a maneira como ele agia. Ele era totalmente contra o Congresso de Viena e ele era contra também a Santa Aliança. Então as maneiras como ele se moveu foi para eliminar esse tipo de acordo que existia na Europa. Ele foi muito bem na Guerra da Crimeia. O que é a Guerra da Crimeia? Agora, quando a Rússia invadiu a Crimeia? Não, isso foi no século XIX, uma guerra envolvendo Rússia, Turquia, Áustria, França e basicamente vários países da Europa estavam isolando a Rússia, só que a Rússia ainda contava com o apoio possível da Áustria dentro da Santa Aliança. Eis então que Napoleão III consegue persuadir a Áustria de maneira genial a não ficar do lado da Rússia e ficar do lado dela. Isso destrói totalmente a Santa Aliança. A partir daí, todas as ações de Napoleão III eram acompanhadas por todos como o que será que o gênio vai fazer agora? E ele fez várias coisas excêntricas, como por exemplo nomear um rei austríaco no México, Maximiliano, como apoiar uma revolta polonesa que não deu nada certo na Rússia, como também se meter na unificação italiana, quando ninguém conseguia imaginar no que a França ia ganhar com aquilo, e na verdade não ia ganhar nada mesmo. A única pessoa que não se iludiu com Napoleão III, chamado muitas vezes de a Esfinge, foi um outro estadista chamado Bismarck. Vou colocar o óculos aqui e vou mostrar para vocês, né? Eu vou ler para vocês o que Bismarck falou sobre Napoleão.
uma inteligência superestimada às expensas de sentimentalismo. Ou seja, ele dizia que Napoleão era superestimado, ele não era tudo isso. As pessoas levaram muito tempo para perceber isso. Ele era tão ambicioso quanto o primeiro Napoleão, só que diferentemente desse, ele não tinha nenhuma das habilidades, muito menos a coragem. Porque todas as vezes em que ele se meteu, por exemplo, na revolta polonesa ou na Itália, ele deu uma ajuda, só que quando a coisa esquentou, ele tirou o pé do acelerador, falou, ó, eu apoio moralmente aí, falou? Na própria unificação italiana, ele só participou do norte da Itália, no máximo. Mas quem é esse Bismarck de quem eu falei agora há pouco? Ele é um cara que ele introduziu na diplomacia alemã e depois o mundo inteiro copiou o realismo político, ou, em alemão, Realpolitik. Mas o que é isso? É a política externa baseada em avaliações de poder e não mais em escolhas aleatórias ou sentimentais. É uma política bem racional no qual o estadista ele define quais são os seus objetivos e ele vai se mover na direção daqueles objetivos, sem escolher aliados ou inimigos. A primeira vez em que Bismarck pôde mostrar isso foi quando a França resolveu se meter na unificação italiana. A Áustria ela dominava partes aí da Itália e a França resolveu declarar guerra à Áustria no território italiano. Então muitas pessoas chegaram para o Bismarck, que era então o chanceler da Prússia, e falaram: pô, Bismarck, vai lá, luta contra os franceses, né? Napoleão III tá querendo fazer que nem o tio dele, ele vai atacar a Áustria, daqui a pouco ele tá atacando a gente. Mas Bismarck não se iludiu. Bismarck acreditava que uma batalha entre França e Áustria poderia até expulsar os austríacos da Itália, mas posteriormente daria legitimidade para ele próprio expulsar os austríacos dos territórios alemães. Então ele declarou a neutralidade nessa batalha e deixou França e Áustria brigarem ali como se ele não tivesse nada a ver com isso. Então ele se tornou o inimigo da Áustria. Aí é que tá, eu disse que você não escolhe inimigos ou aliados no realismo político. E o que Bismarck fez logo em seguida foi procurar a Áustria para uma aliança com ela contra quem? Contra a Dinamarca. Mas por que Dinamarca? Você pode olhar aqui no mapa que existem os ducados de Schleswig e Holstein, lá em cima, lá na fronteira da Prússia com a Dinamarca. Tá olhando? Tá vendo? Esses ducados, eles queriam fazer parte da Confederação Germânica. Só que eles sozinhos não conseguiam escapar da Dinamarca. E aí o Bismarck, ele resolveu convidar a Áustria para uma aliança com ele contra a Dinamarca para libertar esses dois ducados. Esse tipo de atitude passou a impressão para a França e para muita gente que a Prússia não era lá muito forte, porque esses ducados não eram tão difíceis assim de conquistar. Só que Bismarck deu a entender que ele precisava da ajuda da Áustria para conquistar esses territórios. E ambos se juntaram, foram lá e conquistaram. Só que Bismarck não dava ponto sem nó. Logo ele começou a provocar os austríacos nesses ducados. E esses ducados ficavam bem longe da Áustria e do lado da Prússia. A Áustria começou a se sentir ofendida por todas essas provocações e começou a ameaçar a Prússia, falando que se ela não parasse com isso, eles acabariam entrando em guerra. Era tudo o que o Bismarck queria. Só que, veja bem, alguém de fora já poderia ter percebido que o Bismarck estava se movimentando no sentido de unificar ali a região. A França, por exemplo, poderia ter percebido isso. Só que o que Napoleão III estava pensando? Napoleão III foi muito aconselhado a intervir, a apoiar o perdedor da guerra, a apoiar a Áustria, a evitar essa guerra, a manter o status quo, a manter a Alemanha dividida e fraca, de maneira que a França fosse a hegemônica na Europa. Só que Napoleão III, com a sua cabeça completamente maluca, ele acreditou que os dois países em guerra poderia acontecer duas coisas. Ou a Áustria iria vencer, e aí a Prússia cairia no colo da França, que surgiria como sua defensora, ou que esses dois países iam entrar numa longa guerra, iriam se enfraquecer, e a Alemanha ia se tornar ainda mais fraca, enquanto a França estaria mais forte. Claro que nada disso aconteceu. A Prússia conseguiu derrotar a Áustria, e aí a Prússia criou a chamada Confederação do Norte da Alemanha, que era o primeiro grande passo na direção de unificar a Alemanha. O que ela fez? Aqueles que foram contra a Prússia e a favor da Áustria, ela unificou de vez, lá no norte da Alemanha. Já aqueles que eram a favor dela,
ela simplesmente deixou entrar na confederação e criou um quase país ali. Isso não foi tão difícil porque economicamente a Alemanha já tinha uma certa unidade desde logo depois do Congresso de Viena, quando foi criado o Zollverein, que era uma união econômica, né? Tipo um Mercosul ali dos reinos germânicos. Então eles já tinham um certo alinhamento, só que cada reino tinha o seu próprio rei, que tinha sua própria cabeça independente. Após a guerra entre a Áustria e a Prússia, que não saiu nada como o Napoleão III queria, ocorreu o caso da sucessão espanhola, do trono espanhol. E Napoleão III ainda se acreditava o grande monarca da Europa. Mesmo depois que aquele arquiduque que ele colocou no México foi fuzilado pelos mexicanos muito rapidamente, mesmo depois que a sua revolta polonesa foi esmagada, e ele solicitou ao rei da Prússia que não deixasse que nenhum candidato da Casa Real da Prússia quisesse o trono espanhol. Foi aí que o rei da Prússia recebeu o embaixador francês e foi bem cordial com ele, foi razoável, disse: não, tudo bem, a gente nem quer o trono espanhol e tá tudo legal. Essa atitude do rei irritou Bismarck, porque o Bismarck nessa hora ele estava de olho nos estados do sul da Alemanha, que ainda eram aliados da Áustria e que não tinham se juntado a ele, mas que tinham aceitado que numa guerra contra um inimigo externo elas estariam sob o comando do exército da Prússia. E Bismarck queria esse inimigo externo. Quando a França arrumou uma treta com o rei da Prússia, né, não pode ter o trono espanhol, Bismarck queria que nessa hora gerasse uma briga entre eles e a Prússia conseguisse dominar os estados do sul, fazendo a unificação alemã. Só que o rei da Prússia foi um cara bem paciente e mandou um telegrama bem tranquilo, falando: não, pode deixar, fica tranquilo. Bismarck então foi ousado, ele foi bem vida louca, ele pegou o telegrama, ele modificou o telegrama de Ems, né, da cidade onde o rei da Prússia estava. Modificou esse telegrama, deixando ele bem mal educado, do tipo: o que você tem a ver com isso? Não se mete, eu nem quero receber embaixador nenhum da França. E deixou esse telegrama falso cair na mídia. Então foi um escândalo nos dois países. E o povo francês pediu, implorou, saracoteou, lutou para que o imperador Napoleão III declarasse guerra à Prússia. Napoleão III ficou querendo a união do seu povo com ele, porque ele estava impopular, e você sabe que quando um governo é impopular, ele arruma um inimigo externo para unir a sua população. Napoleão III viu na Prússia esse inimigo externo. Só que ele devia ter pensado bem, porque ele deveria ter refletido sobre por que o Bismarck queria tanto essa guerra. Assim como por que o Bismarck queria tanto a guerra contra a Áustria. Em nenhum dos momentos ele fez o cálculo. E aí ele declarou guerra de maneira bem imprudente contra a Prússia, e bastou aí semanas para a Prússia conseguir derrotá-lo. A Prússia inclusive capturou o próprio Napoleão III, fez ele assinar a capitulação da França. Ele foi deposto pelos próprios franceses, que retomaram com a República, e a unificação alemã foi assinada a 18 de janeiro de 1871 por Bismarck e o imperador Guilherme I. Nesse dia surgia um dos países de maior sucesso no mundo, a Alemanha. Bismarck ainda governou aí como chanceler da Alemanha até 1890. E após ele sair do cargo, os seus sucessores não tiveram o mesmo brilhantismo, a mesma calma, e acabaram conduzindo a Alemanha à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda Guerra, e depois a sua fragmentação, né, ao longo da Guerra Fria. Então é isso. Se você quer estudar a unificação alemã, eu tenho alguns livros para indicar para você. Um deles, né, Diplomacia, de Henry Kissinger, né, um livro que o Henry Kissinger ele fala muito sobre as políticas de Bismarck, fala muito sobre o que aconteceu bem depois da unificação alemã. Livro que eu recomendo muito. Agora, se você é um estudante de ensino fundamental ou médio, que não tem, sabe, não vou ler um livro de 1000 páginas, eu recomendo esse aqui, né, de Valéry Chacon, a questão alemã. É um livro bem básico, mas ele tem tudo aí que você precisa para entender a matéria. O que a gente aprendeu hoje? As suas escolhas lá atrás, elas vão fazer falta lá na frente. Quando a gente vê que Napoleão III, ao ser atacado pela Prússia, ele não tinha o apoio de mais ninguém, tudo isso foi porque ele acabou pisando em todos os outros países da Europa. Então, pessoal, não ajam de maneira impulsiva. Não trate as outras pessoas como se você nunca mais fosse precisar delas apenas porque você é o imperador da França.
A vida era mais ou menos como aqui nesse jogo, Heavy Rain. As suas escolhas lá atrás vão refletir em como as pessoas vão te tratar lá na frente. Bismarck, logo após a unificação alemã, ele manteve a Alemanha de maneira pacífica, não se envolveu em nenhum outro conflito. Ele foi um cara que tentou conciliar os outros países. Aí você fala, mas o que aconteceu? Alienígenas abduziram e colocaram outro no lugar, um cara que fez 3 guerras. Pessoal, é o realismo político. Quando Bismarck conseguiu aquilo que ele queria, ele parou de entrar em guerras. Ele quis manter o status quo. Ele falou, ó, já consegui todos os territórios, unifiquei a Alemanha, tarefa da minha vida, liderei a unificação, não precisamos mais entrar em guerra com ninguém. E aí a Alemanha ela ficou 20 anos apenas mediando conflitos. A gente vai ver a Conferência de Berlim, assunto para outra aula. Só que o que eu quero que você entenda é isso: você tem que ter estratégia, você tem que ter foco, e isso vai fazer toda a diferença mais pra frente. O que importa não é onde você está agora, e sim aonde você quer chegar. Então é isso, e falou!